E disse-lhes Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis sinal do meu discipulado. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e para que o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do evangelho, do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, como também odiado.
tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele então dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o começo. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos nós, bem-vindos, todos os que costumam vir e todos os que estejam aqui entre nós pela primeira vez. Gente, hoje nós temos a ceia do Senhor e eu quero o mais rapidamente possível passar a ela. Vamos ficar em pé? Vamos pegar nas mãos uns dos outros. Senhor, nós viemos aqui por causa de Jesus. Só Ele. Cada dia mais ficou só Ele. Ninguém mais. Ele é nosso único ânimo mesmo. Ele é a nossa única esperança. Só Ele é a nossa grande alegria. É só dele que vem a força para levantar, para ficar em pé, para viver, para amar, para crer, para esperar, para não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Por favor, dá que no nosso coração cresça ardentemente essa esperança e que esse amor se renove e que o nosso vigor no Evangelho e a nossa vontade de obediência amorosa ao Teu mandamento, que é um só e que não é penoso, ao contrário, é vida, é libertação, porque amar liberta, cura, rejuvenesce o espírito, tira pesos, nos coloca andando, no mínimo, com aquilo que a gente pode suportar. Por favor, ajuda-nos a entender essa boa nova, essa revolução e esse significado ímpar. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, bem assim, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, são unânimes na afirmação de que o Senhor Jesus, na Páscoa, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou um pão e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: "Este é o meu corpo, recebei e reparti. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes mais ou menos a mesma coisa. Este é o cálice da nova aliança. Meu corpo eu dou por vós. Recebei e reparti. Este cálice é aliança, pacto feito com meu sangue. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, fazei isto, em memória de mim. E são essas as últimas ações. Não são públicas, são privadas. Não são divulgadas, antes são intimamente preparadas para serem intimamente vividas. E ocupam um significado, esses movimentos, de centralidade absoluta nos atos de Jesus. Ele não disse, lembrai-vos das curas e fazei isto em memória de mim. Dramatizai os milagres e fazei isto em memória de mim. Ele não disse, repeti os meus diálogos com os antagonistas e fazei isto em memória de mim. Lembrai-vos das minhas afirmações candentes e apaixonadas e fazei isto em memória de mim. Lembrai-vos dos exorcismos. Marquem isto como memória de mim. Absolutamente não. Ele não mandou que nessa mesa houvesse um copo com água e um outro com vinho, dizendo, nunca vos esqueçais que eu transformo água em vinho. Façam isto em memória de mim. Ele não disse, reuni-vos e pretendei que um de vós está morto, chamai-o e que ele ressuscite, para que isso seja feito em memória de mim. Não. Também não é um banquete. É o dia dos pães asmos, dos pães sem gosto, sem fermento. Não há nada além de um cálice de vinho, é a manifestação mais dionísica da ação. O cálice de vinho. Subsistência e alegria. Subsistência e alegria. São os dois elementos colocados à mesa. Pão, vinho. Agora, supostamente, aquilo ali deveria ser uma revolução. Ele vai partir. Essa realidade insólita, essa viagem louca, está chegando ao seu fim. Cheia de aspirações extraordinárias. Interessante é que
Todas essas aspirações estão divididas em duas grandes expectativas de resultado. A primeira é existencial, com a sua desembocadura histórico-comportamental. Que o impacto dessa realidade e do constrangimento do amor de Deus, conforme vivido e praticado por Jesus, constrangesse os seus discípulos, portanto a mim, a você e a qualquer que assim se diga, de tal modo que nós fôssemos revolucionados entre os humanos e nos tornássemos numa espécie de sinal da nova possível humanidade. Sinal de uma nova possível humanidade. Capaz de perdoar, de andar livre porque não se amarra em ódios, de manter a mente aberta para a vida, porque não se partidariza em nenhum nível aprisionante de qualquer que seja a ideologia, filosofia, religião ou sectarismo. Que saiba que a vitória sobre o perverso só acontece se eu não militar com as armas dele, que o bem só prevalece sobre qualquer que seja o mal, se ele não desistir da sua natureza absolutamente dissociada da perversidade, da maldade, do egoísmo ou de qualquer coisa que caracterize o que nós chamamos de perverso. Ele esperava que essa revolução plantasse a própria exultação da ressurreição no coração das pessoas que creem nele. Que elas caminhassem e atravessassem qualquer que fosse a vereda no espaço-tempo, na história, na terra, nas contingências da morte, atravessassem tudo isso, exultadas pela ressurreição e pela vida. Essa era a primeira expectativa. Esse primeiro projeto. O segundo é que, como decorrência disto, esses indivíduos assim possuídos e tomados por essa consciência dessem o fruto natural disso nas suas relacionalidades múltiplas. E a terceira, mais ampla, é que eles ensinassem uns aos outros a viverem tangidos pelo poder da ressurreição, do amor, da misericórdia, da justiça, do acolhimento, da inclusividade, da verdade, crendo que o Evangelho é o único instrumento possível de vitória contra o ódio. O Evangelho não como um pacote religioso, como espírito, como vida, como entendimento, como compreensão, como discernimento, como pensamento, como emoção, como atitude, como decisão, como escolha, como caráter. E que o fruto disso impactasse a percepção dos observadores, como ele disse, para que eles vejam que vocês se amam. Porque se vocês se amarem uns aos outros, essa é a única chance que eles terão de saber que Deus está de fato no meio de vós. Do contrário,
Nenhuma manifestação de Deus acontecerá assim, se ela não for validada pela prática do amor simples, que dá copos d'água, que veste quem tem frio, que acolhe o marginal, que socorre o angustiado, que tem ouvidos para aquele que, tendo tudo, não tem nada e é vazio, que tem coração para a vida, que tem coração para o mundo, que tem misericórdia da miséria humana, da desgraça humana, da idiotice humana, da presunção humana, e perdoou o mundo em Cristo Jesus. Esse começou a ficar livre. E as implicações dessa existência são revolucionariamente libertadoras. Mas eu disse, a macro perspectiva dessa exultação esperançosa, que como uma verdadeira revolução, ele espera que se mantenha viva em nós, é essa de que dos céus se manifestará o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, manifestando justiça contra todos os que não conhecem a Deus, porque o tendo conhecido se rebelam contra o amor, a verdade, a justiça e a vida. A terceira manifestação, portanto, é caminhar nessa exultação da esperança, sabendo que temos que nos entregar como dádivas de amor misericordioso a Deus, amando a Deus no próximo, que a única forma que eu tenho de amar a Deus é em ti, é na vida, é no mundo, é no meu próximo, o resto é blá, blá, blá. Mas sabendo que conquanto eu deva, possa e envie todos os meus esforços, existe algo no mundo, bestas que emergem do mar e da terra, forças que se jungem, políticas e religiões da morte, conjunções todas do egoísmo, conectado em redes de destruição da vida, de tal modo que o homem é a sua própria sentença enquanto é como é, e o mundo já carrega o seu próprio juízo enquanto for como for. Mas eis que chega esse dia em que se ouverá, todo o olho verá, esse que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então se verá o Filho do homem, vindo com grande poder e glória, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então haverá novo céu e nova terra, nos quais habitam justiça. É isso. Ele não mandou organizar um partido político. Não. Eu sou um ser político. Eu vivo na polis. Sou um ser da sociedade, das relações humanas. Se eu sou cristão, eu me importo com o destino da sociedade. Se eu sou de Cristo, eu me solidarizo com a condição humana, não só a dos que não têm pão, mas também me solidarizo com aqueles que têm muito pão e morrem de angústia e vontade de se matarem, porque não tem esperança, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é me importar politicamente com o que acontece. Mas eu não tenho um partido. Não posso ter. Se eu tiver um,
eu perderei a universalidade da manifestação desse amor que eu vim para expressar. Eu abraço causas, mas não as deixo serem batizadas por nada e não ninguém que não seja a minha consciência no Evangelho. É o Evangelho que me diz, abre a boca e grita nessa direção. Do contrário, não tem emoção nesse mundo que me alie a ninguém. Mas Jesus não mandou que nos sindicalizássemos. Não estou dizendo que é para você não participar de um sindicato. Estou dizendo que, como movimento da fé, nós não somos sindicato de ninguém, nem de nada. E tanto mais quanto queiramos ser somente profetas da Boa Nova, mais livres temos que ser. Ele não disse que nós formássemos um sistema econômico paralelo, a gente criasse uma espécie de banco do Vaticano, e todo o nosso dinheiro a gente pusesse ali, ser gerido como um banco, mas os lucros do banco fossem para a missão do reino de Deus na terra. Não, para ele isso seria uma ideia de Dagon, não do Espírito Santo. Não. Estou dizendo isso porque muitos de vocês ficam querendo saber o que fazer. E não entendem que não tem nada mais horrendamente revolucionário do que isto aqui. Isto aqui. E vinho. Dá uma olhada aí. Está aqui a revolução. Subsistência e alegria. E uma comunhão em torno. Olha os assuntos. João 13 nos descreve a agenda daquela noite e daquele acontecimento. Primeira coisa que se diz é que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E aí se despiu e com a toalhinha com a qual ele a deitava nos genitais, enquanto se levantava entre um e outro discípulo e se ajoelhava nu, e molhava e lavava-lhe os pés e os enxugava, e depois lhes disse, sabem por que eu fiz isso? Se eu, sendo quem vocês consideram o Senhor e o Mestre, trato vocês assim, por favor, tratem-se uns aos outros assim. Se o Trump ouve uma mensagem dessa, ele diz, seu idiota, otário, filho da... Isso não vai dar em nada, porcaria, isso é uma merda. Mas é aqui que está a revolução. Poxa, eu sou o que vocês dizem que eu sou. Então, pelo amor de Deus, lavem os pés uns dos outros. Que é uma linguagem para... Deixa a poeira para lá. Deixa a poeira para lá. Todo mundo se suja enquanto vive. Não dá para andar nas estradas empoeiradas da eterna Palestina existencial, sem que você fique cheio de poeira nos pés. Então,
lavem o caminho do irmão no coração de vocês. Isso é lavar os pés uns dos outros. Olha só a revolução. Loucura, né? Os republicanos e os democratas nos Estados Unidos acham isso patético, embora eles ouçam essa mensagem todo domingo de manhã nas igrejas batistas, presbiterianas e tudo mais, mas isso é só para o presépio. Na prática, não. Mas se você quiser ser um desse miserável, desprezado, odiado, sem motivo, vivendo a mais virulenta de todas as revoluções, pelo amor de Deus, faça isso. Lavem os pés uns dos outros. Vocês vão ver a diferença que faz. Pô, se a gente fizesse isso em casa, o judiciário brasileiro teria provavelmente 60% menos processos para julgar. Porque só de Maria da Penha, agressão, não sei o quê, que nem a gente em casa consegue, e pensão, e ação contra pai que abandonou filho. Lave os pés uns dos outros. Ações e ações e ações. Hoje em dia é o reino das ações jurídicas, é o reino das reivindicações, é a hora das vítimas empoderadas, pedindo, demandando, clamando, só sabendo fazer isso, ninguém olhando para o lado. Quanto mais direito eu tenho, mais egoísta eu me torno, menos eu enxergo, o outro não existe. Porque assim como o poder demais insensibiliza quem o possui, a autovitimização validada por uma legislação que autovitime e introjeta um espírito de cobrança eterno, também perversifica o ser do mesmo jeito. Lavem os pés uns dos outros, pelo amor de Deus. Aí ele vai mais adiante. Peço que você em casa leia tudo. Capítulo 13, leia o 14. Ele chega adiante e diz: olha, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês, um único mandamento. Não tem ninguém que possa dizer que não conseguiu entender. Moisés deu 10 e centenas de aplicativos daquilo ali, numa perversão social extraordinária, fazendo com que a prática daqueles aplicativos fizessem de qualquer sociedade uma sociedade completamente fascista no seu moralismo e no seu desejo tarado de provocar asepsia social. Não. Eu só tenho um mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque o meu amor por vocês só é validado como entendimento se vocês me amarem no próximo. Essa é a revolução. Você já imaginou isso sendo praticado? Na ONU. Que loucura. No Congresso Brasileiro. O que aconteceria? Todo mundo renunciaria. Oh, aleluia, glória a Deus. Temer. Senhor, uma coisa eu tenho a dizer-te. Renuncio. Por amor ao reino de Deus. Não me agarrarei a esse poder. Se existe alguma verdade em mim, que tu sejas o meu vindicador. Mas isso
Em nenhuma ficção se conceberia tal coisa. A imaginação humana não chega mais a esse ponto. Há 50 anos era possível, ainda havia a dignidade do suicídio, lembram? Um Getúlio Vargas, pelo amor de Deus, eu vou admirar Getúlio até o fim. Não sei quais foram as forças misteriosas. Mas, pelo menos, ele fez um monumento de dignidade. Não, hoje não existe mais a bênção do suicídio. Era? Não existe mais. Certos suicídios são verdadeiros benefícios sociais. Se o cara chega, se mata com dignidade, e a sociedade diz, ainda restou vergonha no ser desse ser humano. Vocês estão pensando que eu estou de brincadeira? Uma sociedade que não consegue mais se matar, está morta. Ela ficou amorfa. Ela virou uma lula gigante, assim, um molusco sem caráter. Aquela coisa. Mas vem Jesus e diz isso. Esse é o meu mandamento. Você quer ser meu? Então, ame o próximo como eu ensinei a amar, sem romance, sem dramalhão. Ame como eu ensinei, com realidade, de maneira prática, sem ficar sequestrado, saudável. Amem como eu amei, vocês amem uns aos outros. Experimentem começar a fazer isso nos mundos de vocês, que podem ser do tamanho de uma mesa, de uma ceia como a dele, com 6 para um lado, 6 para o outro. Já dá para começar. E se, apesar de haver um traidor aqui, 11 de vocês comerem desse pão e beberem desse cálice como entendimento e compreensão, a revolução vai acontecer. Aí ele vai adiante e diz, enquanto vocês estiverem vivendo isso, não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não tenham medo da morte. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E após dizer isso, disse aquilo que eu li introdutoriamente, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Concluiu dizendo, sem mim nada podeis fazer. E começa a dizer, não fiquem se sentindo vazios. Convém-vos que eu vá, porque se eu for, se eu me deshistorificar, se eu sair do espaço-tempo, se eu me desaprisionar dos sentidos, eu me reenviarei. E eu passarei a habitar cada um de vocês. O segredo é esse, Cristo em vós. O milagre é esse, Jesus em mim. Isso não é uma doutrina, nem é só uma invocação. Isso pode crescer para se tornar uma densidade. Dá a impressão às vezes que se eu enfiar a mão eu pego. E me dá certeza todo dia de que isso está vazando. Que tem gente que olha, vê e se assusta. Porque é verdade. Eu em vocês, e vocês em mim, e nós no Pai. E vocês se amando uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, e vivendo essa paz ultra circunstancial, que sabe
que a paz que eu vos dou não é como aquela que o mundo pode oferecer. Eu estou lhes dando uma paz que é ultra circunstancial. Apesar de todas as conjunturas, vocês identificarão uma presença estranhamente pacificadora. E aí ele ora por todos nós, naquela mesa. Ora pelos que estavam ali e ora por aqueles que viriam a crer no que estava acontecendo em volta daquela mesa. Para que eles tivessem o mesmo entendimento e fossem um com aquela consciência, com aquele discernimento, com aquela disposição, com aquela vontade de ser, com aquela entrega, com aquela causa de viver conforme ele estava ensinando ali. E se amassem, o mundo, quem sabe, veria um sinal de que Deus esteve e está no meio de nós. E depois disso, ele cantou um hino, se levantou e foi para o Monte das Oliveiras, onde foi entregue e a viagem da paixão continuou. Mas é em torno de uma mesa que tudo quanto é concernente à revolução dessa vida, ao chamado do Evangelho, está posto. A bomba de Cristo é uma mesa com pão e com vinho. E um convite. Amem-se até o fim. Lavem os pés uns dos outros. Todo mundo se suja na viagem. Amem como eu amei vocês. Sirvam a Deus no próximo. E não tenham medo. Eu vos dou paz. Quem vive assim tem paz. Quem se sabe conectado a mim, também sabe que ora e pode orar e ser ouvido. Porque a oração é uma comunhão de amor pacificado em Deus. Orai para que tenhais grande alegria, para que vejais o fruto da intimidade. E tenham um olhar universal da vida. Olhem para mim e saibam que eu amo todos os seres humanos e que vocês serão habitados por mim, para que vocês amem em meu nome, sofram em meu nome, se alegrem no meu nome e vivam com essa paz, com essa exultação, e que vocês sejam um sinal de uma nova humanidade possível. E não é nada complicado. Começa em torno da mesa da tua casa. Ou começa no partir do pão com amigos, com atitude não ritual. Isso não é um ritual. Quando a Igreja Católica chamou isso de sacramento, matou o acontecimento, porque fez disso algo sagrado, perigoso. Não, é santo, atraente, e é uma oferta universal, simples, pura, coloquial, é íntima, é com quem está junto, é aonde dá para receber e repartir.
e continuar a viver, mesmo sofrendo a decepção dos traidores. Perdoar o traidor e seguir desamargurado. Esse é o grande milagre. Vai chegar a hora, como diz o Evangelho, em que o mundo conhecerá todos aqueles que viveram assim. Seja você um deles. Se ofereça para começar a revolução do pão e do vinho. Recebei e reparti. Vamos ficar em pé. E enquanto nós cantamos um hino, como aconteceu naquele dia, eu quero pedir a vocês, meus queridos, para me ajudarem a distribuir aqui o que nós estávamos cantando bem no iniciozinho, que é não, o último, quando eu cheguei aqui. Isso mesmo. Este é o meu Respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo. eu queria chamar minha mulher para vir até aqui. Eu não sei onde ela está. Está ali. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo Em mim, todos nós. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Meu Jesus, meu Jesus. Perdido estou sem ti. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou um pão e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: recebei e reparti. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo,
Depois de haver ceado, tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é o sangue da nova aliança no meu corpo. Vocês são meus, eu sou de vocês, e ninguém nos separará. Comam a minha palavra, bebam a minha vida, absorvam o Evangelho e me adorem, me invoquem e andem comigo em espírito e em verdade. Me sigam e eu estarei com vocês. Comei todos. E bebei todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus.